Olá amigos do EBD em Foco, paz e bem a todos. Eu sou o Diácono Melquisedeque e estou aqui mais uma vez para fazer os comentários da lição desta semana da classe de jovens da editora CPAD. E o nosso tema, o Cristo crucificado está consumado. Lembrando que você pode adquirir esse material acessando www.ebdemfoco.com, é a plataforma de slides e cursos para EBD do nosso amigo e irmão professor Herberson Pinheiro dos Santos. Você que está precisando dar um upgrade na sua escola bíblica dominical, cadastre-se no ebdemfoco.com e você terá uma diversidade de conteúdo que vai ajudar você na sua escola bíblica dominical. Muito bem, lição de número 10 e o tema, como já foi dito, o Cristo crucificado está consumado. Um tema de suma importância, talvez o tema mais importante, a mensagem mais gritante da Bíblia é a crucificação de Cristo. Se nós imaginarmos a Bíblia em 3 atos, nós temos o pano de fundo, o Velho Testamento, a imagem principal, a cena principal, a crucificação de Cristo, lançando luz para o nosso futuro. O cristianismo sem a crucificação e ressurreição de Cristo sequer existiria. De suma importância você que está tendo acesso a esse material, estudar sobre a crucificação e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso texto do dia se encontra em Mateus 27 e verso 50, que diz: "E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Neste momento, Jesus se tornou pecado por nós. Jesus ficou 3 horas afastado do Pai nas trevas, para que nós ficássemos a eternidade na luz." Ou seja, Jesus passou um momento nas trevas, porque diz a Bíblia que naquele momento ali em que ele estava sendo crucificado, do meio-dia até as 3 horas da tarde, tudo tornou-se em trevas. Jesus passou aquele momento ali de separação de Deus, momento de trevas, para que nós não padecêssemos, para que nós não passássemos a eternidade nas trevas, mas sim na luz. A nossa síntese diz: depois de muito sofrimento e dor, a morte de Cristo na cruz proporciona a justificação de todo aquele que nele crê. A justificação é um ato jurídico, não é um processo como é a santificação. A justificação é um ato jurídico declarado por Deus por causa da justiça de Cristo. Cristo conquistou a justiça perfeita por causa da sua obediência ao Pai até a cruz. E quando nós aceitamos a Cristo, a justiça de Deus é derramada sobre nós. E quando Deus olha para nós, não vê meros pecadores, inimigos de Deus, mas vê a justiça de seu Filho, que foi conquistada na cruz. O texto bíblico se encontra em Mateus capítulo 27, versos 32 a 37 e verso 41 a 51. Mas, como de costume, eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas acredito que você fará uso deste texto e pesquisará o suficiente para que tenha uma aula abençoada. A nossa introdução nos traz que o capítulo 27 do Evangelho de Mateus descreve, primeiro, o suicídio de Judas. Mateus apenas diz que ele foi se enforcar, mas Atos capítulo 1 e verso 18 diz que ele, precipitando-se, rebentou pelo meio. Atos não diz que Judas se enforcou no campo comprado com o dinheiro da venda de Jesus e por isso o nome do campo era campo de sangue, mas que o campo de sangue é uma referência ao sangue inocente de Cristo. Quem comprou o campo com o dinheiro que Judas havia recebido por entregar Jesus foram os principais lá do Sinédrio, do templo, e colocaram o nome de campo de sangue, Alcedama, campo de sangue, uma referência à vida de Jesus, ao sangue de Jesus que foi derramado por causa da venda que Judas fez de Jesus em troca daquelas moedas de prata.
Em segundo, o julgamento. O julgamento foi um julgamento religioso e um julgamento político. O julgamento religioso feito pelo Sinédrio, pelos sacerdotes, sumo sacerdote, Anás e Caifás, e também por Pilatos, o representante de Roma. A crucificação, o momento mais importante da história de Jesus, mais importante da história da humanidade, melhor dizendo. Jesus foi morto fora da cidade, assim como a oferta pelo pecado era queimada fora da cidade. E a sepultura, o sepultamento de Jesus, o momento em que surgiu duas personagens que pouco apareciam, Nicodemos e José de Arimateia, que cuidaram do sepultamento de Jesus. Muito bem, esse é o início do capítulo 27 de Mateus. Mateus retrata com precisão os momentos que antecederam a crucificação, inclusive os horários dos acontecimentos. Tudo aconteceu conforme as escrituras sagradas e com a permissão de Deus. É verdade. Mateus, inclusive, diz que da hora sexta à hora nona houve trevas, ou seja, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Ao longo de sua viagem para Jerusalém, Jesus, por 3 vezes, anunciou a sua crucificação e morte. Primeiro, em Mateus 16 e 21, após os fariseus pedirem um sinal, Jesus dizia que o sinal que eles teriam seria o sinal do profeta Jonas. Após também Pedro fazer aquela confissão lá de que Jesus era o Filho de Deus. Mateus 17, 22 e 23 temos, depois da transfiguração lá no monte, foi quando Jesus disse mais uma vez para os seus discípulos que ele iria para Jerusalém e ali ele seria crucificado. E Mateus 20, verso 18, onde logo antes dos filhos de Zebedeu pedirem um lugar ao seu lado no reino. Foram nessas ocasiões em que Jesus, por 3 vezes, disse para os seus discípulos que ele estava indo para Jerusalém, mas que em Jerusalém ele seria preso, castigado e crucificado pelos líderes religiosos de Jerusalém. Então o momento chega como ele havia predito, e depois de um julgamento forjado e repleto de falsas testemunhas e das autoridades religiosas e políticas, Jesus é condenado e conduzido à morte de cruz. Este é o tema que estudaremos nesta lição, a morte de Jesus na cruz. A crucificação. Vamos lá, nosso primeiro tópico. A vida e o sofrimento de Jesus foi previsto nas Escrituras Sagradas. O relato da vida e da obra de Jesus seguiu um plano previamente estabelecido pelo Senhor e que foi relatado já no Antigo Testamento. Pois é, desde Gênesis havia profecias, nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 15, em que Jesus viria e ele seria crucificado, mas que ele esmagaria a cabeça da serpente. Observe o quadro abaixo. O quadro abaixo nos mostra acontecimentos da vida de Jesus que têm ligação com textos do Velho Testamento. Por exemplo, Isaías 62 e 11 e Zacarias 9 e 9 fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Por exemplo, Zacarias 9 e 9 diz: Alegre-se muito, cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você junto e vitorioso, humilde, montado num jumento, um jumentinho, cria de uma jumenta. A purificação do templo, Isaías 56, verso 7, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A indicação de que haveria um traidor está lá em Salmos 41 e verso 9, que diz: até o meu melhor amigo em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Na última ceia, alusão ao sangue da aliança, Êxodo 24, verso 8, que diz assim: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. A prisão de Jesus e a fuga dos discípulos, Zacarias 13 e verso 7 diz: ferirá o pastor e as ovelhas dispersarão. Condenação à morte pelo Sinédrio, Salmo 31, versos de 1 a 13.
Destaquei apenas uma parte: conspiraram contra mim, tramando tirar a minha vida. Traição de Judas, Zacarias 11 e 12 diz: então eles me pagaram 30 moedas de prata. E os flagelos de Jesus, Isaías 50, verso 6, que diz: ofereci minhas costas para aqueles que me batiam, meu rosto para aqueles que arrancavam minha barba, e não escondi a face da zombaria e das cuspidas. Estes aqui são apenas oito referências bíblicas do Velho Testamento, no caso 9, que Isaías 62, verso 11 também, aonde Jesus cumpriu-as cabalmente. Uma pessoa normal, por mais que quisesse, não faria isso. Como diz um certo escritor, para cumprir 8 destas profecias sobre Jesus do Velho Testamento, a chance de fazer isso seria como encher o estado do Texas, cobrir o estado do Texas nos Estados Unidos com moedas de R$1, furar um buraco em uma e colocar um homem com uma venda nos olhos para encontrar, ou seja, totalmente impossível. Como podemos observar, a paixão e a ressurreição de Cristo são os fundamentos do cristianismo, por isso podemos encontrar referências a respeito deste assunto tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Sem a morte e a ressurreição de Cristo, o cristianismo não faria o menor sentido. O Velho Testamento apontava para isso e o Novo Testamento é a prova disso. Os flagelos e os escárnios no caminho do Gólgota. O caminho para a cruz foi um caminho de dor e tristeza, onde Jesus teve que enfrentar a zombaria e o escárnio. Olha, Jesus passou por esse momento de extrema dificuldade. Não foi um caminho fácil. Jesus sentiu a vergonha e a tristeza e a dor que o pecado causa no ser humano quando ele percorreu o caminho até o Gólgota. O sarcasmo a respeito da realeza de Jesus começou com os principais líderes religiosos. Mateus 26, 67, por exemplo, diz: então alguns lhes cuspiram no rosto e lhe deram murros, e outros lhe davam tapas e diziam: profetiza-nos, Cristo, quem foi que lhe bateu? Mateus 39 a 44, também 27, 39 a 44, diz: os que passavam lançavam-lhe insulto e balançavam a cabeça. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele. Continuou com os soldados e os oficiais romanos após a condenação à morte. Diz no Mateus 27, 27 a 31, diz: fizeram uma coroa de espinhos, colocaram em sua cabeça, puseram uma vara em sua mão direita e ajoelhavam-se diante dele e zombavam dele: salve, rei dos judeus! Cuspiam nele, tirando-lhe a vara e batiam-lhe na cabeça. Estes são os momentos em que Jesus passou por humilhação, primeiro pelos religiosos, depois pelos soldados romanos. Diante da fragilidade física de Jesus, devido aos maus tratos, Simão, o cirineu, é obrigado a ajudar Jesus a carregar a cruz. É muito interessante essa história. Disse que ele tinha ido sacrificar por causa da Páscoa, mas acabou por ajudar o Cordeiro de Deus a carregar o seu altar. Que privilégio do cirineu ajudar a Jesus carregar a sua cruz, que ele morreria para perdoar os nossos pecados. Que privilégio para cirineu ter a sua roupa mancha. Ao chegar ao lugar da crucificação, é oferecido a Jesus um vinho misturado com fel. Tal mistura tinha um efeito entorpecente, mas Jesus, ao prová-lo, não quis beber. Mateus é o único evangelista que registra que, antes de recusar, Jesus o prova. Segundo alguns estudiosos, provavelmente era um extrato da semente, da papoula de uma erva, e esse extrato, essa substância, tinha um poder entorpecente. Segundo o Varre Wisby, segundo Champley, era comum as pessoas oferecerem para aqueles que estavam ali na cruz esse tipo de
de mistura como uma forma de paliar o sofrimento. Mas olha que interessante, Jesus quando sentiu ali que era esse paliativo, ele recusou, porque ele sabia que a missão dele era receber todo o sofrimento, era tomar cada gota do cálice da ira de Deus por causa dos nossos pecados. A acusação de Jesus, o rei dos judeus. Jesus sofreu muito na cruz, com dores e exaustão física. Se a perda de sangue e as consequências da flagelação não o matassem, a asfixia o faria. Jesus tinha dificuldades terríveis para respirar. Isso era uma coisa muito difícil. Ele tinha que alternar as forças dos braços e das pernas para poder o seu corpo não comprimir muito o seu pulmão para que ele pudesse respirar. E à medida que o tempo ia passando, o sangue ia correndo por dentro da sua carne e ele ia enchendo o pulmão de sangue, e ele certamente sofreu muita dor mesmo, e até que por fim ele entregou o seu espírito, não porque a asfixia o matou, mas a morte foi, o final da sua morte pode ter sido por asfixia, mas a real morte de Cristo foi por causa dos nossos pecados, e ele só entregou o seu espírito porque ele entendeu como Deus que a sua missão estava ali cumprida. Mateus registra que os soldados repartiram as vestes de Jesus entre eles, lançando sorte. Está lá em Mateus capítulo 27, verso 35, uma referência ao Salmo 22. As vestes repartidas era costume os soldados lançar sorte e repartir as vestes do condenado. E também esse momento aí cumpria uma profecia do Salmo 22, que está lá também no verso 18. Em cima de sua cabeça na cruz puseram uma tabuleta com a acusação contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. Jesus foi crucificado em uma via pública. E muitos visitantes estavam chegando a Jerusalém para a Páscoa. E a placa em 3 idiomas, hebraico, grego e latim, facilitava o entendimento de todas as pessoas que ali passavam. E também facilitavam as pessoas zombarem de Jesus, porque todos podiam ler e então zombar dele, porque ele se dizia: este é o rei dos judeus. Então eles zombavam de Jesus, colocaram em um lugar estratégico para que ali as pessoas passassem, vissem e aumentassem a zombaria. Mais uma vez, Jesus é escarnecido e desprezado, mas no dia do Senhor, todas as pessoas de todas as nações terão que se dobrar diante dele para serem julgadas. Afinal, ele é o rei dos reis. É isso aí, você, meu amigo, você jovem que está assistindo este vídeo, lembre-se, Jesus ainda hoje é escarnecido, desta vez pela TV, pelo cinema, pelas músicas, pelas piadas, mas um dia todos terão que se ajoelhar diante dele. A morte de Jesus na cruz. Nosso segundo ponto, a morte de Jesus na cruz. Para os judeus, a morte de cruz era uma maldição. Por isso não esperavam um Messias sofredor, e muito menos um condenado à morte e morte de cruz. Os judeus, como bons observadores da lei, abominavam a cruz, pois em Deuteronômio 21 e 23 diz que qualquer que fosse pregado em um madeiro seria malditos. Apóstolo Paulo afirma, quando escreve aos Gálatas, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, morrendo na cruz. Ele faz uma referência a Deuteronômio 21 e 23, exatamente. Lá, nesse texto, fazia parte da lei que aquele que fosse pregado numa cruz, ele seria considerado maldito. Por isso, os judeus tinham tanto pavor. E quando viram um Cristo, aquele que se colocava como Cristo, como Filho de Deus, como Messias, sendo pregado numa cruz, eles certamente não acreditaram. Mas eles não entenderam que a maldição que estava sobre nós por causa do pecado estava sendo
jogada sobre Cristo para que nós pudéssemos ser filhos de Deus. Os romanos reservavam a morte de cruz somente para os inimigos políticos. Essa morte era tão desprezível que um cidadão romano não podia ser executado dessa forma. Segundo dizem, os romanos provavelmente herdaram dos fenícios e acreditavam que desde os fenícios eles já herdaram também a crença de que só os piores deveriam morrer na cruz. Por isso era uma coisa maldita e que o bom cidadão romano não passaria por essa morte. Ainda que ele fosse condenado à morte, não seria pela morte de cruz. A morte de Cristo foi necessária para a justificação da humanidade. O primeiro clamor de Jesus na cruz demonstrou um grande desespero. E o texto utilizado por Mateus foi uma referência ao Salmo 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Salmo 22, verso 1, como já foi dito. Onde o justo, ao enfrentar uma oposição obstinada de seus oponentes, não encontra uma solução aparente e se vê abandonado por Deus. É disso que o salmista estava falando, mas é claro também era uma referência ao sacrifício de Cristo, né? Neste momento, Jesus está ali, como já foi dito no início, nós já dissemos no início, neste momento Jesus se tornou pecado por nós. Ele ficou ali naquele momento 3 horas afastado do Pai, nas trevas, para que nós não ficássemos a eternidade nas trevas. Por isso Jesus clama, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alonga das palavras do meu bramido e não me auxilias? Jesus, neste momento, sente a separação de Deus, pois os pecados da humanidade estavam sobre ele. Ao ouvir as palavras de Jesus, o povo pensou que ele estava pedindo socorro a Elias. Olha o texto em Mateus 27, verso 47. Por isso, mais uma vez, zombaram dele. É possível que a pronúncia seja parecida, né? Pois o termo ali é Eli, Eli, lema sabachthani. Talvez seja parecido, por isso eles imaginaram que Jesus estava chamando por Elias, ou talvez eles entenderam, sim, apesar de ser parecido, mas eles quiseram zombar, é uma possibilidade. A morte de Jesus rasgou o véu do templo. Mateus não somente fala a respeito do véu que foi rasgado, mas também menciona o fato de ter havido um terremoto. Mateus escrevia para judeus, por isso faz questão de citar que o véu que fazia a separação entre o santo lugar e o santo dos santos se rompeu. E nós vemos aqui que houve um terremoto. A natureza sentiu, porque a natureza também, como diz o apóstolo Paulo, geme com dores de parto por causa do pecado. O véu era símbolo da inacessibilidade do ser humano à presença de Deus. Ele tornava o sumo sacerdote o único intermediário entre Deus e o homem. Com a morte de Jesus, o véu se rasgou, nos dando livre acesso ao Todo-Poderoso. A morte de Cristo é algo maravilhoso. O véu era o símbolo da separação entre Deus e homens, mas a morte de Cristo satisfez a ira de Deus. E ali ele recebe nossos pecados e Deus derrama a justiça de Cristo sobre nós. Quando Deus olha para nós, não vê pecadores inimigos de Deus, cheios de obras mortas, mas justos por causa da justiça de Cristo. Havia uma separação. Não podia o homem chegar à presença de Deus. Precisava o sacerdote, o sumo sacerdote, fazer isso. Precisava ele primeiro fazer sacrifício por si. E uma vez por ano, ele apresentava nos Santos dos Santos, na presença de Deus, para sacrificar pelo povo. Mas com a morte de Jesus, esta separação foi rasgada. E nós agora, pela fé, como diz o escritor aos Hebreus, temos total acesso ao trono da graça de Deus. Jesus demonstrou que, por meio de sua própria vida e obra, cumpriu toda a lei e os profetas. A obra de Cristo satisfaz a justiça de Deus e conquistou o direito de justiça perfeita, que é atribuída a todo que crê e aceita o sacrifício vicário
de Cristo. É isso mesmo. Quando Deus olha para nós, que aceitamos a Jesus, não vê os nossos pecados, mas vê a justiça de Cristo. Mas lembre-se, é a justiça de Cristo. Para termos a justiça de Cristo, precisamos estar em Cristo. O sepultamento de Jesus. José de Arimateia. Ele é apresentado pelos evangelhos sinóticos como um homem rico, membro do Sinédrio, justo, bom e discípulo secreto de Jesus. Mateus informa que José de Arimateia era um discípulo de Jesus em secreto, mas ele era um homem piedoso e esperava o reino de Deus. Era um homem sincero. Apesar de a fé em Cristo não poder ser oculta, José de Arimateia nos mostra, com sua atitude, em comparação especialmente com a dos discípulos que fugiram, que barulho e oba-oba não é sinal de verdadeira fé. Mesmo sendo um discípulo discreto e, como diz o texto, secreto, era um membro do Sinédrio, e claro, o Sinédrio não ia permitir que ele proferisse abertamente a sua crença em Jesus, mesmo sendo ele discreto, mas no momento em que todos fugiram, ele estava ali correndo risco, mas evidenciando a sua fé verdadeira. João menciona que Nicodemos também foi com José de Arimateia sepultar Jesus. Enquanto os discípulos mais próximos abandonaram Jesus após sua prisão, surge um discípulo secreto que se expõe e coloca em risco a sua posição e a própria vida. Além de José de Arimateia, que era membro do Sinédrio, Nicodemos, que era um mestre em Israel, mestre da lei, e possivelmente, parece que depois daquele encontro com Jesus, Nicodemos, de um fariseu convicto, passou a ser um crente. Jesus transforma todos quanto vai à sua presença. Assim, 2 discípulos secretos acabaram por participar de um momento importante do término da missão terrena de Jesus. E para dar cumprimento às Escrituras, como veremos a seguir, Deus faz cumprir a sua palavra sempre. Jesus é sepultado em um túmulo emprestado. José de Arimateia envolveu o corpo de Jesus em um lençol de linho. Ele e Nicodemos fizeram uma cuidadosa e completa unção do corpo. E depois colocaram em um sepulcro novo, uma tumba talhada na rocha. Olha, interessante. Os funerais judeus geralmente eram realizados no mesmo dia da morte. Os judeus não usavam caixões, mas esquife ou camas baixas. Costumavam lavar o corpo e aplicar banho de ervas e unguento, e envolviam o corpo com um pano de linho. Dizem que apenas o restante do corpo era coberto com esse linho. O rosto era coberto com uma espécie de guardanapo mais especial. Foi isso que eles fizeram. E a cova, que já era de José de Arimateia. José pode não ter tido coragem durante o ministério de Jesus, mas agora ele se expõe e entra para a história como o homem que emprestou a própria tumba talhada na rocha para sepultar Jesus, o Filho de Deus. Lembremos, melhor dizendo, que tem sempre alguém que nos surpreende. E você, jovem, que está ouvindo esse comentário neste momento, lembre-se, procure ser aquele que surpreende positivamente as pessoas que está à sua volta. A guarda do sepulcro. 2 mulheres permanecem ali sentadas, Maria Madalena e a outra Maria. Os discípulos se esqueceram da promessa que Jesus havia feito de que ressuscitaria ao 3º dia, mas os chefes dos sacerdotes não se esqueceram. Voltando aqui no primeiro slide, Maria Madalena, não temos muito sobre ela, apenas o que o texto nos diz, parece que em Marcos, que é aquela que Jesus expulsou vários demônios. E essa outra Maria possivelmente seja a Maria, mãe de Tiago e de José. E o segundo slide aqui, como lemos, os discípulos se esqueceram, mas os homens da lei, os homens
do templo, não se esqueceram. Às vezes nós esquecemos as promessas de Deus, mas o nosso inimigo, ele não dorme e fica esperando. E quando Deus vem nos abençoar, nós estamos desapercebidos e aí enfrentamos dificuldade. Mas nós precisamos estar como Maria Madalena e a outra Maria, atentos para que possamos, no momento do milagre, recebermos o milagre de Deus. Os chefes dos sacerdotes ficaram preocupados com o túmulo de Jesus e pediram para Pilatos guardas, para evitar que os discípulos roubassem o corpo e testificassem uma suposta ressurreição. Indiretamente, eles acabaram por colaborar com a comprovação da ressurreição de Jesus. Só voltar aqui para fazer o comentário. É interessante, né? Porque eles estavam lá e eles não viram nenhum discípulo, nenhum transeunte violar esta pedra. E a única prova é de que o anjo de Deus foi lá e abriu aquela cova para que o Filho de Deus saísse. O cuidado dos sacerdotes, dos chefes do sacerdote, de pedir Pilatos guardas para proteger a tumba, serviu de testemunho de que Jesus realmente ressuscitou. Vamos para a nossa conclusão. Bom, nossa conclusão diz: nesta lição aprendemos que Mateus demonstra que o sofrimento, o escárnio e a crucificação de Jesus aconteceram segundo o que estava previsto nas Sagradas Escrituras. Não é invenção dos homens do Novo Testamento. A morte de cruz, desprezada pelos judeus e romanos, passou a ser motivo de vitória e vida eterna para todos aqueles que creem mediante a justificação alcançada por Cristo. Como diz o escritor J.C. Haley, quem dera nós contemplássemos a glória na cruz de Cristo. Precisamos buscar, entender, ver, buscar a Deus, pedir a Deus para que abra os nossos olhos, nosso entendimento para vermos a glória da cruz de Cristo. Bom, nós temos aqui as perguntas, mas eu, como de costume, não vou me deter nas perguntas. Você fará uso desses recursos e certamente alcançará aquilo que é proposto pela lição na sua aula da sua escola bíblica dominical. Bom, nós temos aqui os cursos da EBD. Você entra lá no ebdinfoco.com e você confere lá os cursos que você precisa. São muito importantes para o seu desenvolvimento como professor da escola bíblica dominical. Nossa escola bíblica dominical tem precisado muito de bons professores e temos aí um material excepcional para você. E aqui o EBD em Foco avisa que este material, o slide, no caso o slide, não o vídeo você encontra na plataforma, melhor, no canal do YouTube, mas o slide você só encontra na plataforma EBD em Foco. Se você encontrar esse slide fora da plataforma, é uma pirataria, não aceite. EBD em Foco, nós chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até a próxima.